Fala pessoal, iniciando mais um episódio do podcast O Sétimo Selo, hoje com a segunda parte da filmografia do grande John Cassavetes. Uma filmografia relativamente curta, ele dirigiu 12 longa-metragens. No primeiro episódio, nós falamos sobre os primeiros 7 filmes, e hoje a gente conclui então falando sobre os últimos 5. Nós vamos de 1976, com o filme A Morte de um Bookmaker Chinês, até 1986, quando ele dirigiu o seu último longa, O Grande Problema. Eu sou Marcelo Parker, falo aqui de Florianópolis. Comigo está o Zé Fernando, lá de Porto Alegre. E vou passar a bola para ti, então, Zé, para tu começar a explanar sobre o primeiro destes 5 filmes, A Morte de um Bookmaker Chinês, lançado em 1976. Fala aí, Zé. É um filme muito respeitado e tal, mas também dividiu opiniões na época. Não chega a ser um filme assim que entre no top 5 do Cassavetes, pelo menos pelo que eu vejo, assim. Mas é um filmaço também, na minha opinião, e eu gosto muito, né, cara? Foi feito 2 anos depois, né, de Uma Mulher Sob Influência. É um misto, assim, que eu acho que de drama existencial com uma revisão do filme noir, eu acho, né? O paralelo que eu faço é embora sejam dramas completamente diferentes, né? O Samurai do Jean-Pierre Melville, de 67, que tem muito isso, assim, né? Só que ali, claro, o papel principal do Alain Delon era de um gangster, né? No caso, esse aqui, a trama é a seguinte, né? O dono de um nightclub ali, o Cosmo Vitelli, nesse nightclub ele apresenta shows sensuais, de humor, e é um sujeito que ele é viciado em jogo também, né? E em uma determinada noite ele perde uma fortuna. No começo do filme, ele tá pagando uma dívida de jogo, né? Que é o papel do Al Rubin, né? O Al Rubin, foi produtor, foi diretor de fotografia e fez pequenas participações em alguns filmes. No caso desse, é o cara para quem ele paga a dívida lá no começo, né? Aí ele recém pagou a dívida, ele vai para um determinado clube lá e vai jogar, né? E aí ele perde uma fortuna. E aí ele não tem como pagar, né? E aí ele recebe uma proposta. A dívida vai ser paga integralmente se ele aceitar assassinar um cara que é um corretor de apostas, rival aí desse grupo, né? Faz essa proposta para ele, para quem ele está devendo, chamado Harold Ling. O Cosmo Vitelli, o dono do nightclub, no caso é o Ben Gazzara, outros atores ali, Morgan Woodward, Val Avery, Timothy Carey, e o cara que vai lidar com ele aí, né, vai negociar essa dívida aí e tal, e não tá muito afim de aliviar pro lado dele, é de novo o Seymour Castle. O que tu me diz A Morte de um Bookmaker Chinês? É um filme que tem uma coisa diferente, eu acho, assim, nos filmes dele, que é esse submundo de jogo, de prostituição também, embora não fique muito claro, mas tem aquelas dançarinas ali. E é um personagem, ele tem uma coisa, assim, de bom vivan e tal, mas eu acho que tem uma decadência ali. O próprio clube tem aquele Mr. Sophistication, que faz um espetáculo que me parece, assim, completamente decadente, né? Porque o Cassavetes, como a gente tem dito, muito focado assim em dramas familiares, uma coisa de classe trabalhadora. E aqui a gente tem um envolvimento com crime, né? E eu li naquele Castle Cast que para ele assim ter um tiro e ter feito essa cena, tudo isso desagradava a eles. Mas claro, ele mesmo foi convencido pelo pessoal que não, mas tem que ter, né, cara? A gente tem que ter ao menos o barulho de um tiro, que não era algo que o agradasse, assim. Então eu gosto, Ben Gazzara, acho um grande ator, tá sempre bem, né? E ele tem uma relação meio paternal ali, né, com as dançarinas, uma coisa meio ambígua, né? Porque também dá para ver que tem ali um relacionamento. Então o que me chama a atenção é isso, é um filme escuro, fotografia escura, boa parte dele se passa à noite e reforçando então essa ideia de submundo. Não tem a Dina, né? Não sei se não é o único, desde ali do Miriam Moscovitz. Fora o final lá, né? Big Trouble. Esse não A tem. partir do Miriam Moscovitz é o único. Eu acho interessante nesse filme que é o seguinte, cara, ele flerta com o cinema. Se tu quiser definir ele como um filme noir, tu pode, cara. Ele é um misto, assim, meio de drama existencialista, ele é uma série de outras coisas, assim. E o que me passa muito nesse filme, assim, cara, é o tom melancólico dele, né, cara? O personagem do Ben Gazzara, o Cosmo Vitelli, é um sujeito, assim, cansado, né? Bem como tu falou, né, cara? O clube tá meio caidaço, assim, né?
Tem uma fala que eu anotei, agora eu não lembro se é dele ou se é do Mr. Sophistication lá, e que é muito interessante, assim, que diz tudo, né, sobre o lugar e sobre o universo do filme, assim, quer dizer assim, esse lugar tem duas velocidades, parado e morto. E é muito isso, assim. O Ben Gazzara, quando viu o filme, cara, detestou, assim, a duração, né? A duração original ali, né, quando ele foi lançado em 76, era 2 horas e 15 minutos. E aí depois, quando ele é relançado, 2 anos depois, ele recebe um baita corte, assim, e ele fica com 1 hora e 49. Eu gosto dele com 135 minutos, não vejo problema nenhum, né? Esse filme não foi um sucesso de bilheteria, né? Talvez muito por isso, assim, também, né? Já era um filme meio difícil, né, cara? É um filme com essa pegada mais melancólica, ao contrário de outros filmes que tem flertam com o filme noir, assim, que tem essa pegada de história de crime, ele é muito lento, né? Mesmo dando um corte, assim, nele, ele não é um filme de ritmo trepidante, assim, né? Mas eu não me incomodo com 135 minutos dele de jeito nenhum, né? No fundo, ele é tão infeliz quanto todos os outros personagens dos outros filmes, mas ele é um cara calmo. Tu até caracterizou ele como cansado, né? Então isso devia ser um pouco da personalidade dele. Na verdade, em todos os filmes que eu me lembro do Ben Gazzara, mesmo com outros diretores, ele sempre tem uma coisa, um certo charme, né? Uma maneira calma de caminhar e de falar, né? Parece assim que as coisas estão sempre sob controle dele, ao contrário de tantos outros personagens desequilibrados, como o Moscovitz, por exemplo, que é um barril de pólvora. E o Ben Gazzara não, então ele tem essa infelicidade, ele parece uma pessoa solitária, né? Apesar de todas as meninas ali que adoram ele, para quem ele parece ser uma referência até meio paterna, de repente. Mas ele tem também meio que uma desilusão, não sei descrever exatamente, mas eu acho que a maneira como o personagem passa isso tem muito do que eu imagino que seja a personalidade do Ben Gazzara, né? Pode ser, E o pode ser. Cassavetes conhecia bem e certamente, como ele sempre fazia, escreveu esse personagem já aproveitando as características da pessoa para que a atuação fosse a mais natural possível, né? Mais realista possível. Bom, na sequência tem aquele que é não só um dos grandes filmes do Cassavetes, mas é particularmente o meu preferido, né? Eu sei que não é, por exemplo, esse filme não está preservado pelo Congresso, pela Biblioteca do Congresso norte-americano. É um filme muito respeitado, mas tem gente que não o tem assim como um dos 3 mais, 5 mais, bota outros filmes dele na frente, né? É o meu filme preferido dele, não só o meu filme preferido dele, como é um dos 10 meus filmes preferidos da vida, né? Que é o Noite de Estreia, né? O Opening Night, 1967, e é uma homenagem ao teatro. É uma homenagem e, ao mesmo tempo, assim, um desnudamento, né? Do teatro, né? Dos processos criativos. É sobre uma diva do teatro, a Myrtle Gordon, que ela está em cartaz com uma das primeiras apresentações da peça The Second Woman, numa espécie de pré-temporada de 4 noites em New Haven, Connecticut, antes de estrear na Broadway. Pré-temporada ali, num centro menor, para depois ir para estrear na Broadway, né? Depois de uma dessas apresentações, ela testemunha a morte de uma fã obsessiva, né? A menina chega ali completamente enlouquecida, chorando e querendo abraçar, querendo tocar na Myrtle. Consegue uma palavrinha rápida com ela, consegue autógrafo. Só que essa menina, assim, quando ela sai, quando o carro onde está a Myrtle vai embora, lá tá chovendo muito, ela fica ali no meio da rua, tal, ela não percebe, vem um carro, começa a caminhar no meio da rua, o carro atropela e mata a menina, né? E a Myrtle, que ela estava acompanhando pela janela do carro, né? Ela ficou impressionada com o fanatismo daquela menina, né? Chorava convulsivamente na frente dela. Ela testemunha o atropelamento da menina, fica sabendo que ela morre. E aí ela entra numa crise, ela mergulha numa crise existencial, ela perde a conexão com essa personagem, né? Que ela está fazendo nessa peça aí do Second Woman. Ela começa a questionar o espetáculo, começa a questionar a carreira dela, começa a questionar a vida dela. E a gente tem várias cenas com esse espetáculo sendo apresentado. A Dina, quem faz a Myrtle, né? Essa atriz nos bastidores ali, completamente insegura, e daqui a pouco tu não sabe se ela, se ela vai chegar a tempo da apresentação, se ela vai conseguir desempenhar ou não, cara. Para mim, assim, é um filmaço, é um dos filmes da minha vida, né? Esse. Qualquer semelhança com
Tudo Sobre Minha Mãe não é mera coincidência. Exatamente. Eu vi até primeiro o Tudo Sobre Minha Mãe, né? Muito tempo depois é que eu fui ver. E aí logo me lembrei daquelas coisas, pô, foi daí que o Almodóvar tirou. E se tu prestar atenção ali nos créditos finais do Tudo Sobre a Mãe, do Almodóvar, no final ali ele diz assim, ele dedica, né, o filme a Bette Davis, Gina Rowlands, Romy Schneider, a todas as atrizes que interpretaram atrizes, a todas as mulheres que atuam, aos homens que atuam e se tornam mulheres, a todas as pessoas que querem ser mães, a minha mãe. É um filme que impactou muito ele, uma das principais inspirações do Tudo Sobre a Mãe. Na verdade, isso é basicamente aquela cena ali, né, do fã morrendo, né? O resto é a história completamente diferente, né? A Malvada também, né? É um bonde chamado Desejo, a peça, né, mais que o filme, talvez. E é um filme muito difícil de fazer, né, cara? Porque é cinema, teatro, os dois se fundem, aquela câmera que tá no palco, que tá nos bastidores, daqui a pouco tá na plateia. Esse filme, para mim, é gigantesco, né, cara? Eu não consigo entender, assim, como é que alguém da crítica especializada aí e tal não coloque ele entre os top 3 do Cassavetes, né? Mas, enfim. Não, eu concordo, cara. E assim, aquela coisa que a gente estava falando o tempo inteiro do documentário, né? A câmera tá acompanhando ela nos bastidores, aí ela sobe uma escada e daqui a pouco ela tá no palco, e ela sai, e daqui a pouco tu não tem muita certeza, e ela tá na parte de trás ali do palco e tá prestes a entrar. De fato, traz uma atenção pro espectador, porque ela tá bêbada, ela tá sob efeito de medicação, e tu não sabe de que maneira ela vai interpretar. Eu acho que assim como um filme sobre teatro é um filme sobre envelhecimento também, porque acho que esse é o drama central dela e o descontentamento dela com a peça. Ela não sente uma sincronia entre a idade dela e a idade da personagem, e aquilo, ela tem muitas discordâncias com o autor, com a descrição daquele personagem. E essa menina que morre, isso é legal falar também, e ela fica dialogando com esse fantasma. E daqui a pouco ela tem umas tensões com essa menina e a menina também joga na cara que ela tá ficando velha, né? Então essa questão do envelhecimento, ela não tá confortável com o texto, mas no fundo é porque o texto tá revelando aquilo que incomoda ela, que é o fato de estar perdendo a beleza física e daqui a pouco a própria carreira dela como atriz. Ela sente que os autores estão vendo ela como uma mulher mais velha e os papéis não vão ao encontro de como ela se vê, né? Então tem todo esse espelho, né, que é ela se enxergando nessa menina que morre. E outra coisa que a gente já falou, que é essa questão do close e da dificuldade dos diretores de fotografia, do operador de foco, né? A câmera está sempre ali presente e dá para ver claramente assim que a câmera é surpreendida com a movimentação, né? Principalmente naquelas cenas em que ela está dentro do camarim. Então, uma hora a câmera tá nela, depois tá no espelho e ela sai, faz um movimento que tu vê que pega o cara meio de calça curta e sai do foco, mas aí ela volta e tudo tá valendo, né? Tudo vai pra edição final porque, de fato, a expressão daquilo é incrível, né? E é outro papel dela que é... Assim, eu não me importo que o Congresso americano não tenha preservado. Na minha estante, esse filme tá muito bem preservado. Também não me importa, mas o que me chama a atenção é isso, cara. Eu acho que esse filme ele deveria ser muito mais reverenciado do que ele é, né? E a Dina, cara, a Dina, olha, eu não sei dizer assim. Tem vários, né, cara? No Mini Moscovitz ela tá fantástica, no Amantes, que a gente fala depois também, coisa. No próprio Gloria, né? Mas nesses dois filmes aí, no Uma Mulher Sob Influência e no Noite de Estreia, eu não sei dizer, cara, qual deles é a interpretação mais gigantesca dela, assim, que as duas são uma coisa fantástica, assim, né? Porque ela sai de um estado de ânimo para outro, né? Uma hora ela tá tensa, daqui a pouco ela tá bêbada, daqui a pouco ela começa a debochar da peça, né? E nessa confusão toda da personagem, né, de estar envelhecendo, de ter visto a menina morrer, de estar questionando a carreira, uma outra questão também, né? Que a vida sentimental dela não está resolvida, né? A gente percebe ali que ela tinha um relacionamento com o personagem do Cassavetes. E aquilo ali já não serve mais para ela, e o cara também não sabe como lidar, e ela está completamente perdida, né? Chegando numa fase da vida onde ela não tem certeza de mais nada, ela não sabe de mais nada, né? E para completar tudo isso, ainda a menina que idolatrava ela morre ali logo depois de pegar o autógrafo dela, né? De ver a estreia da peça que ela tá odiando, ela tá questionando, não tem nada a ver isso, não quero fazer isso, esse personagem não tá legal.
ela também não quer se enxergar nesse personagem, porque o personagem da peça é uma mulher que está envelhecendo, e ela não quer ver esse envelhecimento, ela não quer encarar esse envelhecimento real dela também, né? Então é toda uma confusão, assim, mental, que é típica dos filmes do Cassavetes, né? Isso tem uma coisa interessante também, mas é só a título de curiosidade mesmo. O Seymour Cassel e o Peter Falk aparecem no final ali. Quando baixa a cortina, né? O elenco vai confraternizar, o Peter Falk e o Seymour Cassel estão ali, coisa, mas só fazendo figuração, assim. Cara, eu amo demais esse filme, né, cara? Quanto mais vejo, mais eu amo ele, né? Enfim. Bom, aí depois do Noite de Estreia, 3 anos depois, o Cassavetes volta a trabalhar num filme para um grande estúdio, que é o Gloria. Esse filme depois ele seria refilmado pelo Sidney Lumet com a Sharon Stone. Inclusive eu procurei o filme aí, eu nunca vi essa refilmagem, né? Não consegui achar, mas ainda quero ver esse filme. E a história básica é o seguinte, né? Um contador da máfia resolve abrir a boca, né, para as autoridades, entregar todo o esquema. Obviamente ele é jurado de morte, né? Não só ele, mas toda a família dele. Sabendo que não adianta fugir, ele resolve esperar armado ali os criminosos no seu apartamento, tentando ao menos salvar os filhos. A filha se recusa a ir, se recusa a deixar os pais. E o menino, que é o Phil, é levado pela mãe, a Jerry, a mulher do contador, a um apartamento vizinho onde vive a Gloria do título, né? Que é o personagem da Gina Rowlands. A Gloria é ex-amante de um mafioso, né, por sinal, e aí então a vizinha, essa Jerry, a mulher do contador da máfia, que entregou o esquema, pede a ela que ela fique responsável pelo seu filho, né? Ele, para ser protegido, ele leva o livro-registro da máfia, né? Só que a Gloria é uma mulher solitária, independente, não tem filhos, não tem marido, não tem nada. Inclusive, no primeiro momento, ela diz que nem gosta de criança, né? A princípio ela reluta, né? Mas ela acaba ficando com o guri. E aí, portanto, ela vai acabar sendo perseguida também. O detalhe interessante é o seguinte, o Cassa ele não pretendia dirigir esse filme, né? Ele ia vender o roteiro para um estúdio, né? No caso, a Columbia Pictures, que de fato comprou o roteiro. Só que aí a Columbia Pictures o que fez? Na negociação ali, aproveitou e já convidou a Gina Rowlands para fazer o papel principal. Aí a Gina Rowlands, tá, eu aceito. Mas quem sabe o Cassavetes dirige. Convenceu o estúdio e ele para fazer, né? E aí ele acabou fazendo. Esse filme ele foge um pouco, eu acho, cara. Eu acho um ótimo filme. Acho um ótimo filme mesmo. Mas desses filmes, que nem os outros filmes que ele fez para grandes estúdios, eu acho que ele foge bastante, assim, do estilo do Cassavetes. Tem algumas coisas dele, obviamente, mas é mais uma cara, assim, de uma produção hollywoodiana mesmo. E ao contrário do outro filme dele, que flerta com o universo do noir, do filme de gangster, que é A Morte de um Bookmaker Chinês, esse eu acho que ele tem um ritmo mais hollywoodiano, assim, né? Ele é mais rápido, ele é mais envolvente. Eu acho bem legal ele, assim. Mas, realmente, mais uma vez, a gente percebe que ele não teve lá muita liberdade para lidar com o material, né? Tem muita cena externa, né? Nova York parece meio uma personagem. Acho que se passa no Bronx. Tem muita imagem de ponte, tem umas tomadas aéreas, assim, a arquitetura ali. As primeiras imagens do filme são da cidade, né? É um filme diferente, mas, mais uma vez, tem umas coisas muito típicas dele. Uma delas é que eu não assisti o filme do Sidney Lumet, mas, assim, eu diria que se a gente fosse pelo padrão assim, de uma produção hollywoodiana, aconteceria aquilo que tem em muitos filmes. Uma mulher durona, aí cai no colo dela uma criança, e aí eles começam com aqueles atritos, aí ela vai se apaixonando, ela termina o filme e ela se torna uma pessoa melhor. Isso não acontece no filme. É claro que com o tempo vai rolando uma certa simpatia dela pela criança, mas não a ponto dela se tornar uma pessoa de bom coração. Aquela coisa da transformação pessoal através do contato com uma criança. Não tem isso, né? Tem uma questão de preconceito. Várias vezes ela fala, você nem fala inglês direito para criança. Eles são latinos, né? Não sei se são porto-riquenhos. Porto-riquenhos, se não me engano, né? É. Tem essa coisa mais cinemão, mais melodrama, talvez seja o filme dele mais melodrama. Mas ainda assim eu acho que tem uma coisa de resistência dele ali a uma coisa mais mainstream. Embora o pessoal que não está muito acostumado com o cinema dele seja um dos filmes mais palatáveis. Porque ele tem mesmo um ritmo... Ele não é um filme lento como a maior parte dos filmes dele, né?
é um ótimo filme e ele é muito fácil de gostar dele. Só que realmente, tu percebe assim que o estilo dele tá meio controlado pelo estúdio, né? Mas esse lance que tu falou da personagem dela, tu não percebe uma transformação, mas é nítido que ela, com o passar do tempo, ela vai se afeiçoando à criança, só que ela não muda totalmente. Mas o que eu acho interessante no filme, ela utiliza os conhecimentos dela por ter sido, digamos, amante de um cara da máfia. Essas malandragens, a gente pouco sabe da vida dela. A gente sabe, na verdade, que ela teve um caso com um cara que é da máfia. Mas por ser uma mulher que vive só, independente, já ter vivido com um cara da máfia, a gente supõe que ela tenha aquela malandragem da vida necessária para sobreviver. E é justamente isso que ela vai usar para tentar escapar desse cerco, ela e o guri escaparem desse cerco dos mafiosos, né? Então, tem eu concordo, ela não chega a ser uma transformação, assim, brutal, mas ao longo da trama, ela vai se afeiçoando, sim, a criança, isso é nítido, né? Ela só é durona, ela não pode admitir muito. A todo momento, ela tá se questionando, tá, agora a minha vida agora vai ser cuidar desse guri, mas ela vai indo em frente, né? Ela vai tentando, de alguma forma, atrapalhar os planos da máfia e salvar o guri, né? Bom, e aí chegamos, então, já estamos nos anos 80, e aí chegamos aos últimos 2 filmes do Cassavetes. Um, de volta ao esquema independente, e o outro, um filme também para um grande estúdio, né? O penúltimo filme dele, o Amantes Love Streams, que é lançado 4 anos depois do Glory. É um dado interessante também, né? Falando na origem teatral do Cassavetes. Por essa época ele voltou a trabalhar com teatro, né? Também um pouco por isso, assim, tem esse longo hiato aí entre um filme e outro, né? 80, 84. E também, mais ou menos ali por meados dos anos 80, a saúde dele começa a ficar debilitada, né? Então, o Amantes Love Streams é centrado nas 2 personagens principais. O Robert Harmon é um escritor beberrão, né? Ele vive rodeado de mulheres e tal. Ele tem um filho, né, com uma ex-namorada com quem ele nunca teve muito contato, né? Um belo dia a ex-namorada bate na casa e diz: ó, tô precisando dar uma viajada aí, tu pode ficar com o guri. O guri tem 8 anos, assim, nunca teve contato com o cara. Assim, não, tudo bem, coisa, né? E a convivência é a mais complicada possível, né? E a irmã dele, a Sarah, ela está num processo de divórcio com o seu marido e disputa a guarda da filha com ele, né? Na verdade, ela não quer muito se separar do cara, né? Mas o cara não quer saber de retomar o casamento. O Robert Harmon, o escritor beberrão, é o próprio Cassavetes. A irmã dele, dessa vez eles não tem um par romântico, é a Dina, a Sarah. E o marido da Dina, né, o cara de quem ela está se separando, é o Seymour Castle. E aí tem momentos de grande humor, né? O Seymour, ele tá cansado das excentricidades da mulher dele, a Sarah. E ela e o irmão, o Robert Harmon, né, que é o papel do Cassavetes, sim, né, cara, são completamente malucos, né? Completamente malucos. E esse também é outro dos grandes papéis da Dina, né? Porque, só que aí pela chave do humor, né? Porque ela faz coisas absolutamente inacreditáveis no filme, assim. É outro dos filmes dele que eu gosto demais. Para mim, o testamento cinematográfico dele é esse filme, né? Não o posterior, né? Esse é o último grande filme dele, é o filme de despedida dele, né? O outro eu acho que é o filme que tem menos a ver com ele, toda a carreira. O psicanalista manda ela ir para a Europa para se apaixonar, transar com alguém e tal. Ela vai e quando ela volta, ela enche 2 táxis de compras, né? E aparece na casa do irmão, assim, do nada. Ela já viaja com excesso de bagagem inacreditável, assim, né? Ela volta mais cheia ainda. Ela acha que ele precisa de um cachorro. Aí ela vai comprar um cachorro, ela volta com um cachorro, mas também com 2 pôneis, um periquito, uma cabra. Então ela transforma a casa do cara num zoológico. Ela chega, eu fiquei em dúvida, mas esses cavalos são tão bonitinhos. Aí saem 2 pôneis de dentro do táxi. E tem mais uma cena cômica dela, que é ela fazendo brincadeiras com o Seymour, não lembro o nome dele, que é o marido dela no filme, na beira da piscina. Ela faz uma cara de completamente, uma pessoa completamente abestalhada, e ele,
que já não aguenta mais, ele já quer se separar e coisa e tal, mas enfim, ela acabou batendo na casa dele, e ele com uma cara de irritação, assim, de tédio. E ela tinha uma coisa de ela gostar de frequentar enterros, cemitérios, hospitais, Tem isso ainda. porque ali, de alguma maneira, eu acho que ela se sentia, sei lá, mais feliz do que as pessoas que estavam ali. E levava a filha junto. A filha diz na frente da juíza: mãe, eu não aguento mais ir a enterros. Então ela tem realmente uma noção de realidade bastante discutível. Só que aí, mais uma vez, o contraponto masculino dela é o irmão, que é um cara de uma moral extremamente duvidosa. Conheceu o filho no dia que nasceu e depois vai ver a criança aos 8 anos. É um cara que também não tem nenhuma estabilidade emocional. Ele diz pro guri um dia, ele não consigo dormir sozinho, preciso sempre dormir com alguma mulher. Então ele paga mulheres, tem bastante grana, parece ser um escritor bem-sucedido. Os livros dele são sempre sobre mulheres, né? São personagens femininos. Exatamente. Então também não é uma pessoa assim que serve de ponto de equilíbrio para a contraparte feminina dele, que dessa vez é a Dina interpretando sua irmã. Eu acho um grande filme, é um dos meus filmes preferidos, né? E concordo contigo, esse é o último filme dele, embora ele tenha dirigido Big Trouble, mas esse aqui é o grande testamento dele, sem dúvida alguma. E Love Streams vem de uma teoria dela, né? Ela está numa sessão de análise, ela diz porque o amor é um riacho que nunca para, está sempre correndo, e aí o psicanalista até diz, não, às vezes ele acaba, né? E ela, não. Podemos interpretar isso pelo fato de que por ela não teria se separado. Ela acusa ele na frente da juíza. O que ela alega é que ele traía ela. Ela tenta continuar de tudo que é maneira, mas o cara não aguenta mais, o cara não quer saber, né? Ela chega com a filha na frente da juíza lá e tal, ela não quer se separar, mas ela vai pedir a guarda da filha lá e coisa, e ela é surpreendida quando a filha diz, não, eu também não aguento mais morar contigo, eu quero ficar com meu pai. Cara, e ela fica desolada, assim, ela fica surpresa, ela não entende como isso pode estar acontecendo. É um filme, assim, ele tem essa dupla chave, assim, dramática, mas também cômica. Tem uma coisa também interessante, que é muitas vezes os conflitos entre as pessoas descambarem para o conflito físico. Às vezes o cara bate na mulher, a mulher bate no cara, às vezes os dois caras se pegam e nesse filme tem isso, né? Quando o guri vai passar o tempo ali com o pai, né? Que é o Cassavetes. Pela primeira vez desde que nasceu, tem 8 anos, até fica chocado com o comportamento do pai. O guri sai correndo, o Cassavetes vai porta fora da casa, pega ele, bota dentro do carro e leva lá para casa da mulher. Quando ele vai, o guri entra chorando, quando ele vai bater lá, porque ele quer se explicar de alguma maneira lá e tal, tá lá o padrasto do guri, dá-lhe umas porradas assim, e ele fica todo lanhado. E tem uma coisa interessante também nesse filme, aquela cantora negra, né, que aparece no filme, não esqueci o nome da atriz, mas era a esposa do Robert De Niro, né, Diane Abbott, parece que é o nome dela. Ele larga um charme pra cima da menina, que tá meio reticente, consegue convencer ela de ficar com ele, tá, mas some, né, nunca mais. Só que a mãe da menina gostou muito dele. Naquela noite que ele ficou lá, curou um porre dele lá e gostava. E ele volta tempos depois, leva um carregamento de bebida, fica dançando com a coroa na sala e tal, até que a menina chega, só que ela tá com outro cara, né? Já tá namorando outro cara, fica aquela situação meio estranha. Nesse ambiente ele tenta, de alguma forma, criar algum laço, né? Nem que seja com a mãe da menina, que gostou muito e tal, mas ele vê que ele não é bem-vindo ali. A mãe até recebe ela normal, mas a menina não gosta, não tem como gostar mesmo, né? Do cara ter voltado esse tempo todo, já tá com outro cara. É um dos meus filmes preferidos do Cassel, né? E fechando, o último filme, né? O derradeiro, é o Big Trouble, um grande problema, que foi lançado em 86. O Cassavetes, ele já estava com problemas de saúde, né, quando começou a trabalhar nesse filme. A trama básica é o seguinte, né, um corretor de seguros, que é o Leonard Hoffman, o nome dele, né, do personagem, ele tem 3 filhos que têm muito talento para música, e os 3 foram aceitos na Universidade de Yale. Só que o problema é que ele não tem dinheiro, né, para pagar a faculdade dos garotos, e o seu milionário-chefe também não se comove muito em lhe dar um aumento. No determinado momento, ele vai cruzar com uma dupla de vigaristas, que é a Beverly D'Angelo, que parece se interessar por ele, e o Peter Falk. Eu acho que o que tem de mais cassavetsiano nesse filme aí é a presença do Peter Falk.
E aí, então, ele vai se ver no meio de uma trama. Bom, basicamente, a trama aí do filme, né? Ela tem uma óbvia influência do Indenização em Dobro, né? O romance do James Cain, filmado pelo Billy Wilder em 44, que é um clássico de cinema noir, o Pacto de Sangue, que ali também era um corretor, cedia aos encantos de uma mulher uma loira manipuladora e tal, para praticar um crime, né? Só que a trama do filme dá uma volta nisso, que a coisa não é bem assim, né? E esse filme é basicamente uma unanimidade, né, cara? Porque é o seguinte, o Cassavetes odiou o filme, o estúdio odiou o filme, a crítica odiou o filme e o público também. Embora eu deva dizer o seguinte, cara, se tu esquecer que ele é um filme dirigido pelo Cassavetes, ele é até bem divertido, né? Ele pegou o filme em andamento, né, cara? O filme já estava sendo rodado. E aí o Peter Falk convenceu ele a assumir, ele pegou porque ele precisava de grana. Infelizmente, com essa grana, ele não conseguiu fazer mais nenhum filme, né? Eu esqueci de comentar sobre o Amantes anterior, que para mim ali, a aparência dele, claro, agora a gente sabendo que ele morreu poucos anos depois, eu acho ele fisicamente já bem acabado no Amantes. Então aqui no Big Trouble, ele assumiu essa bronca, mas infelizmente depois não conseguiu fazer mais nada. Foi outro filme que ele também tentou tirar o nome dele dos créditos depois. Cara, não tem nada de Cassavetes, mas é uma comédia divertida, uma comédia dos anos 80. É um filme de sessão da tarde, né? Eu gosto do filme, mas é isso, tu tem que esquecer que ele é um filme do Cassavetes. Ele é um filme divertido, cara. Tem uma visão, assim, completamente cínica, né? Toda uma questão da obsessão por grana, da dupla de vigaristas, do cara que não tem como financiar um cidadão comum, assim, que trabalha numa empresa, não vai sair muito daquele padrão ali, né? Não tem grandes chances de evoluir na carreira, pede um aumento pro chefe para financiar a faculdade dos guris, o cara não dá, o chefe é um nítido tubarão, né? Bem aquele ricaço deslumbrado, ele, a família dele. Tem uma cena engraçada, né? Uma festa da família lá. E tudo termina numa grande sacanagem, né? Então, assim, ele é um filme divertido, né? Mas, assim, esse dá para dizer mesmo, ao contrário dos outros trabalhos de estúdio, para estúdios, né? Hollywoodianos, do Cassavetes. Esse não tem nada de Cassavetes. Talvez um certo cinismo, assim, subgênero do crime que não dá certo, né? O crime trapalhão. Eu lembrei de uma coisa agora, não sei se tu já viu no YouTube o canal da Criterion Collection. Eles têm um quadro ali que é Closed Pics. Você já viu isso aí? Sabe o que é? Não sei especificamente de qual tu vai falar, mas assim, eles têm o acervo deles lá numa salinha, nesse closet e tal, e os diretores vão lá, atores, enfim, exatamente. E escolhem os filmes dos quais que eles gostam e que eles querem falar, né? Sim. Acho que eles levam, né? Eles botam dentro de uma sacola. Eu sempre imaginei que eles levavam para casa, né? Tem um desses que é com William Friedkin. E ele não chega a pegar um filme do Cassavetes, mas ele tá olhando para a estante ali, e aí ele olha para a câmera e fala, pô, John Cassavetes. Aí ele diz assim, eu tenho certeza que esse cara, cada filme que ele fazia, ele achava que era só para ter dinheiro para fazer o próximo, e ele não tinha a menor noção, assim, do quanto a obra dele seria e é imortal. Era um cara sem essa pretensão, assim, de criar uma obra imortal e acabou criando, né? E a gente sabe o quanto essa galera da nova Hollywood, da qual o Friedkin fez parte, né, foi influenciado. E apesar disso, não tem nenhum que a gente possa olhar e dizer que é uma obra parecida com a dele, né? Influenciou no quesito ser dono dos próprios filmes. Então, assim, é um diretor único e mesmo europeu, pode até achar que tem uma coisa aqui, outra ali. Eu acho que tem muitas características bergmanianas também, essa mesma coisa de criar uma trupe de atores e a confiança, né, que atores vão tendo no diretor e diretor nos atores. Mas ainda assim, cara, não tem nenhum autor europeu que eu coloque ao lado, assim, como um cinema parecido. Ele me parece um cinema muito autêntico, o que não é fácil, né? De tu criar uma assinatura. É um cinema muito orgânico, né, cara? Uma coisa, assim, de vida real acontecendo ali na tua frente, né? Eu acho que esse é o grande diferencial dele, assim, a grande marca dele. E uma coisa que eu tinha lido aí nesse livro do Justo, acho que vale a pena já para a gente encerrar, então, já falar onde é que os filmes estão, né, as nossas fontes e aquele nosso rankingzinho de cada um, né. Mas nesse livro aqui do francês Thierry Jusse, que
foi lançado em 92 e saiu pela editora Nova Fronteira, que já está esgotado há muito tempo, né? John Cassavetes, biografia, análise crítica e filmografia completa do diretor de Gloria e Faces. Ele diz uma coisa, quer dizer, como cineasta, né? Além dele ter em altíssima conta o Bergman e o Kurosawa, ele via no Frank Capra e no Dreyer os modelos, assim, né? No caso do Capra, né? Um filme, assim, que pudesse ser acessível, vendável no mercado, né? E o Dreyer em termos de escrita pessoal, né? Então, essas são duas grandes referências dele, né? Vamos fazer o nosso ranking aí desses 12 filmes? Deixa eu só comentar, então, o seguinte aqui, então, por último, tá? Dos 12 filmes, então, né? Dirigidos pelo Cassavetes, só teve um, que é o The Big Trouble, que não foi lançado ou relançado recentemente no mercado, né? Todos os outros saíram pela distribuidora, a Versátil Home Video, ou em boxes ou avulsos, né? Cara, meu filme preferido chama-se Noite de Estreia. Essa lista daqui a 6 meses ela pode ser diferente, né? Cara, segundo eu coloco Faces, acho um filmaço. Meu terceiro, Uma Mulher sobre Influência. Cara, nós estamos concordando em tudo, né, agora? Aí, tá? Os Amantes é o quarto. É Os Amantes ou é Amantes? É só Amantes, né? Não tem um artigo. Amantes. O meu quarto é o Menino Moscovitz. O meu quinto é Os Amantes. Eu botei o Sombras. Acho que é um filme cheio de imperfeições, mas acho que o charme dele também tá nisso. Os Maridos, meu sexto. Menino Moscovitz, cujo título original eu nunca me lembro. Assim Falou o Amor, é isso? O título brasileiro, Assim Falou o Amor. Esse é de doer, né? Mas tá, tudo bem. Cara, até poderia estar antes. Esse filme é muito legal e engraçado, divertido, leve. Aí... É o Gloria. Não, desculpa, o sétimo é o Sombras. O oitavo é o Gloria. A Morte do Bookmaker Chinês, meu oitavo. Canção da Esperança, o nono. A Child is Waiting, como é que é? Minha Esperança é Você. Sim. Aí eu botei o décimo, A Child is Waiting. Eu botei o Glory em 11º e o Big Trouble em 12º. Então vou ler corrido aí, depois tu lê a tua corrida. Noite de Abertura, Faces, Uma Mulher sobre Influência, Amantes, Sombras, Os Maridos, Assim Falou o Amor, A Morte do Bookmaker Chinês, A Canção da Esperança, Minha Esperança é Você, Glória. O Big Trouble tem um título nacional? Tem, né? Não lembro. O Grande Problema. Tá. Nas 3 primeiras posições concordamos, né? Noite de Estreia, Faces, Uma Mulher sob Influência. Aí depois vem o Menino Moscovitz, né? Assim Falou a Mulher. Em quinto, o Amantes. Em sexto, A Morte do Bookmaker Chinês. Aí virando a página, né? Vem o Sombras em sétimo, apesar da absurda importância desse filme, mas eu gosto dos outros 6 antes, o que eu vou fazer, né? O Gloria em oitavo, Os Maridos em nono, A Canção da Esperança, o Too Late Blues, em décimo, e em penúltimo, Minha Esperança é Você, né, a Child is Waiting, e aí, bom, aí o último a gente concorda que é o Grande Problema, o Big Trouble, embora muito mais por não ser dele, né, cara, e por não ter a cara dos filmes dele, porque eu não desprezo os filmes, cara, eu acho ele engraçado, eu acho ele divertido, uma hora eu vou ver de novo. Mas então era isso, né? Então é isso, cara. Vamos fechar aqui. A gente sempre traz uma dica de literatura, né, sobre cinema. E aí eu separei hoje a autobiografia do John Huston, um livro aberto, grande John Huston, que a gente indiretamente acabou citando aqui, falamos do Relíquia Macabra, que é citado num dos filmes do Cassavetes. Esse livro foi publicado em 1980, morreu no final da década, então ele dirigiu ainda 4, talvez 5 filmes depois. Talvez venha a ser ainda tema, algum filme dele, tema dos nossos programas, né? Quem sabe, merecer, ele merece, né? Então, eu separei um trechinho aqui, parte final do livro, aqui, onde ele, de alguma maneira, ele se situa dentro do universo, assim, do cinema de autor, do qual o Cassavetes é um expoente tão importante. Então, ele diz assim: acho que não sou um diretor de estilo marcante. As pessoas dizem que sim, mas não posso concordar com isso. Não vejo a menor semelhança, por exemplo, entre A Glória de um Covarde e Moulin Rouge. Por mais observador que seja o crítico, duvido que seja capaz de afirmar que foram feitos pelo mesmo diretor.
Já Bergman tem um estilo inconfundível, é um dos melhores exemplos da teoria do autor aplicada ao cinema. Não creio que exista método mais perfeito de fazer filmes. O diretor concebe a ideia, passa para o papel e transforma em imagens. Como está criando tudo sozinho, controlando todos os aspectos da obra, seus filmes adquirem unidade e diretriz. Admiro diretores como Bergman, Fellini e Buñuel, em que cada filme está, de certo modo, vinculado às suas vidas particulares, mas nunca adotei esse método. Sou eclético, gosto de me inspirar em outras fontes que não tenham nada a ver comigo. Além disso, não me considero simples, única e exclusivamente diretor de cinema. É uma coisa para a qual tenho certo talento e uma profissão, cujos princípios assimilei no decorrer dos anos, mas também tenho um pouco de talento para outras coisas, cujos princípios também assimilei. A ideia de me dedicar a uma única atividade na vida me é inconcebível. Meu interesse por boxe, literatura, pintura e cavalos tem sido em determinadas fases de minha vida tão importante para mim em todos os sentidos quanto dirigir filmes. Cara, acho que a gente encaixa o Cassavetes nisso que ele falou aqui, que seria características do Bergman, de Fellini e Buñuel, né? De alguém que consegue um filme, escreve e transforma aquilo em imagens, né? De fato, o John Huston não é um diretor assim, embora seja extremamente talentoso, né? Mas muito mais dentro do modelo do grande cinema, das grandes produções. Também pegou a época dos grandes estúdios, né? Outra maneira de trabalhar. Mas fica a dica, então. Eu comprei num sebo, não sei se é fácil de achar, confesso. Foi lançado pela LPM, pelo menos essa edição. John Huston, Um Livro Aberto. Ele está esgotado, sim, mas ele é possível encontrar em sebos aí, estante virtual, enfim, acho que é uma leitura legal. Cara, o John Huston, a vida dele era tão rica quanto os filmes dele, né, cara? Porque ele era um bom vivão, aventureiro, um cara que casou 5 vezes, né? Trabalhou em uma família de cinema, né? O pai, o Walter Huston, grande ator, a filha, Angélica, também trabalhou com os grandes, né, com o Bogart, com um monte de gente aí e tal, né, e ele tem, já que eu falei, né, do Noite de Estreia, né, que é um dos meus 10, cara, O Tesouro de Serra Madre dele é um dos meus 10 também, né, cara. É um filme que eu não me canso de rever, né? E tem Segredo das Joias, o próprio Relíquia Macabra, tem outros tantos grandes filmes que ele curtia muito boxe, né, cara? Pô, A Cidade das Ilusões, Fat City, cara, é um filme incontornável, assim, do boxe, né, cara? É uma grande figura, né? Mas realmente tem isso, né? É um grande debate se ele seria um cara autoral ou não, porque ele trabalhou em todos os gêneros. Eu enxergo uma certa coerência no sentido, assim, cara, ele é um cara extremamente fatalista, né? Quase todos os filmes, assim, tem um clima, assim, meio fatalista, né? Parece que alguma merda vai dar e dá. Mas é um cara que não dá para ignorar, né? Fez grandes filmes. E ele é um cara, uma personalidade assim tão marcante, tão divertida quanto os filmes dele, né? Mas então era isso, né? Falamos bastante do Cassavetes, poderia ter falado mais, né? Que quem conhece um pouco queira conhecer mais, e quem não conhece e ama cinema tem que conhecer, ao menos para poder dizer que viu e firmar a sua opinião. John Cassavetes, John Nicholas Cassavetes. Até o próximo episódio. Grande abraço. Grande abraço. Até a próxima.